Olá, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu quero trazer para vocês notícias boas. Só coisas boas. Hoje a gente não vai falar de crise, não vai falar de fiado, não vai falar de coisa ruim, certo? Eu só quero falar com vocês de coisas boas. E para quem está chegando agora e não me conhece, eu sou a Silvia. Esse é um canal de costura criativa e upcycling de jeans. Mas se você é artesã ou artesão de qualquer área, você é muito bem-vindo aqui, porque além de dicas de reaproveitamento de materiais, eu trago também é, um pouco dos bastidores do ateliê. E são bastidores que têm a ver com qualquer área do artesanato. E os meus últimos vídeos têm sido assim mais abrangentes e eu estou muito impressionada com a quantidade de gente que se identificou com o meu vídeo de 2 semanas atrás, onde eu falo que eu parei com os bazares e com as redes sociais. Na verdade, é uma pausa naquele momento, né? A gente nunca disse que não vai mais usar esses meios, mas aquele vídeo gerou muita identificação com vocês, de todas as áreas do artesanato. E embora eu tenha ficado um pouco triste por ver que todo mundo está enfrentando uma situação parecida, ele me trouxe muita alegria de estar conseguindo chegar até vocês dessa forma. Com a minha sinceridade, simplesmente falando das coisas que eu vivencio por aqui. E eu não estou só nessa e vocês também não estão, podem contar comigo. Então, esse vídeo que realmente teve um alcance muito grande, se vocês ainda não viram, por favor, vão lá assistir, eu vou deixar no card aqui, mas depois que terminar esse, certo? Ele trouxe uma interação de vocês muito bacana, são muitos comentários. A grande maioria dos comentários concordando, se sentindo na mesma situação e sentindo que eu estou sendo porta-voz dessa situação, né? Sem maquiar nada, sem tentar vender a ideia para vocês de que o artesanato é uma maravilha, é um mar de rosas, porque não é, né? E nunca foi uma fonte fácil de se enriquecer. Nós estamos sozinhos e sozinhas nessa, então é muito difícil. Depois daquele vídeo, eu gravei também um outro falando sobre a questão do marketing para artesanato, que nem sempre se encaixa muito bem na nossa realidade, vocês também estão acompanhando. Mas eu gravei um também falando de alguns causos que eu tinha passado. E esse aí causou assim, me trouxe ali alguns puxões de orelha carinhosos nos comentários, né? Mas como que você vende fiado? Não pode! Então eu quero só fazer um resuminho rápido para vocês de qual é ou era a minha situação aqui. Quando eu comecei a trabalhar com as bolsas, isso foi lá para 2017, e ali em 2018 eu fui convidada para ir na hora do intervalo numa escola. E eu fiquei muito impressionada com o interesse daquelas professoras em cima do que eu estava oferecendo. Eu quase não dei conta naqueles 15 ou 20 minutos de intervalo de atender todo mundo, vendi super bem, saí de lá encantada. E o sistema delas é esse, tá? Posso pagar quando? E aí a gente fica, puxa vida, mas eu nem te conheço, eu já vou. E aí a gente vê que todo mundo que vende nessas condições trabalha da mesma forma. Então a gente diz assim, não, eu posso fazer, no caso na época a gente não tinha Pix ainda, então eu dava a minha conta bancária, muitas pagaram à vista, mas eu dava o número da minha conta, ou eu dizia que eu ia passar lá dentro de tantos dias, enfim. E sempre deu certo, tá? Depois com a entrada do Pix, então foi uma maravilha, porque aí, eu te pago no Vale, eu te pago no próximo pagamento, metade aqui, metade ali. Eu anotava, chegava no dia do pagamento, mandava mensagem e a pessoa fazia o pagamento. Eu quase não tive problemas com isso. O que eu contei ali no vídeo foi um problema do ano passado e esse ano ele se repetiu. E aí essas duas não deixaram de pagar. Eu fiz a minha cobrança, consegui cobrar direitinho, tá? De ter deixado de pagar, eu acho que eu tenho 2 casos ao longo desses 9 anos aí de trabalho, tá? Eu sei que não deveria ter nenhum, mas isso é bem difícil hoje, né? Com essa questão de inadimplência toda, eu acho que eu estou no lucro. Só que eu me estresso para fazer essa cobrança. E quando isso começou a acontecer, esse primeiro caso, foi que eu tive a ideia de criar o site, porque eu queria sim trocar de público. Porque dentro das condições que eu já tinha oferecido, eu não ia conseguir retroceder. Se eu digo para a pessoa, não, agora eu só estou fazendo à vista, tá, então eu não quero. E aí, para não ter que encarar isso, eu realmente estou mudando de caminho, estou procurando outras pessoas.
E aí, eu queria também compartilhar com vocês que eu fiz um vídeo falando da minha loja na nuvem, que eu criei no ano passado e que estava ali um marasmo, né, muito poucas vendas. Na semana passada eu resolvi postar de novo um videozinho ali no Reels do Instagram e, por incrível que pareça, esse vídeo atingiu algumas pessoas. E essas pessoas vieram comprar, então eu fiz 2 vendas nesse fim de semana através da minha loja. Uma pessoa comprou direto, nem falou comigo, e a outra entrou em contato pelo WhatsApp, queria tirar algumas dúvidas, se eu tinha mais algum modelo, e fechou a compra também. Então hoje eu estou assim, bem feliz, porque não fiz nada de extraordinário, não estou mais fazendo nada de extraordinário, tá? Eu estou levando as coisas mesmo, como eu falei naquele vídeo ali da pausa, né, do meu reset. Só que eu resolvi que fazia muito tempo que eu não postava nada, eu tinha feito uma bolsinha nova, fiz um videozinho sobre ela, um pouco sobre o processo de como eu fiz, e parece que deu certo. Então eu estou muito feliz de ter feito essas 2 vendas. Valores bem ok, não são altos, mas esse movimento faz a gente ter um ânimo maior. Outra coisa que eu queria compartilhar com vocês também, que me deixou muito animada essa semana, é com relação ao YouTube, tá? Essa semana eu atingi 2.000 inscritos. Para um canal pequeno que começou ali em agosto e teve que fazer muitos ajustes ao longo do caminho, eu fiquei super feliz, já está em quase 2.100, tá ótimo. Se está assistindo esse vídeo e não está inscrito ainda, vai lá, te inscreve, dá essa forcinha. Né? Se gosta do conteúdo, te inscreve para eu me motivar também a continuar. E outra coisa muito legal que também aconteceu, por conta desse vídeo aí que o pessoal tá gostando e continua assistindo, né? Da identificação de vocês com essa queda nas vendas do artesanato, que eu também atingi a minha primeira etapa dentro do YouTube. Né? Hoje eu fiz a minha inscrição para o AdSense, que é o primeiro passo, né, para a gente começar a poder ter um clube de membros, essas coisas. Então é um passo bem importante para quem está dentro do YouTube. E eu estou muito feliz com isso, porque é assim, quando as coisas começam a dar certo, parece que elas dão certo em todas as áreas. Então hoje está sendo um dia muito legal, muito agradável, que eu queria compartilhar aqui com vocês. Muitos comentários naquele vídeo da queda das vendas, o primeiro ali, muitos mesmo, se referem à crise, tá? E às vezes eu nem respondo, gente, porque eu tô com um pouco de receio, assim, de que a gente leve as coisas para um lado político, tá? O meu canal, ele não é para isso, ele é para debater artesanato, então por isso que às vezes eu evito responder certos comentários, que é pra gente não causar, não gerar um debate desnecessário aqui. É um debate necessário fora daqui? Sim, eu acho que política é importante, a gente tem que discutir sim, mas não aqui. Então, até o meu canal sendo tão pequeno, eu já tive que excluir 2 comentários que eu percebi que as pessoas estavam colocando ali só para causar treta, tá, gente? Então, a minha posição com relação a isso, a crise, né? O brasileiro vive em crise. Eu tenho 55 anos e eu ouço que a gente está em crise sempre. Eu não me lembro de nenhum momento em que se disse assim, nossa, tá tudo ótimo, tá tudo funcionando. Por quê? Se tá tudo ótimo, tudo funcionando para alguns setores, para outros não está, certo? Então, eu acho muito complicado, não vou negar a crise. Eu só não acho que o nosso problema no artesanato seja devido à crise econômica. E eu vou dar um exemplo agora bem rapidinho para vocês do passeio que eu fiz hoje, que aqui é domingo, então a gente saiu para almoçar, né? A gente gosta de sair para almoçar e chegar bem cedo no restaurante, antes das 12, porque se passar desse horário já tem fila, tá? E aí depois a gente saiu para dar uma volta pelo interior aí e fomos até uma cidadezinha aqui perto, que se chama Ivoti, vocês podem pesquisar aí se quiserem. E essa cidade ela atrai muitos turistas porque ela tem um núcleo de casas em Chaimel. Em Chaimel é um estilo arquitetônico herdado dos imigrantes alemães. E nesse núcleo de casas em Chaimel, ela tem tendinhas que oferecem produtos coloniais, tem artesanato também, tem flores. E nesse fim de semana tinha uma festa acontecendo lá, uma festa que acontece todos os anos, da rosca de polvilho, tá, gente? Que aqui é muito popular. Da rosca, nata e mel. 3 coisas que não são grande coisa para quem é da cultura alemã. Se eu quiser uma rosca, eu vou ali na minha cozinha agora e faço. Mel e nata eu tenho em casa. Mas a gente queria dar uma passada lá para dar aquela olhada nas tendas, enfim, ver gente. E nós chegamos lá e não achamos estacionamento.
O estacionamento estava lotado, então a gente saiu andando de carro e eu disse para o meu esposo, bom, se a gente tiver que deixar mais longe, não tem problema, a gente vai caminhando. E nós andamos 2 quilômetros até ter uma vaga. E aí a gente olhou e disse, não, não vale a pena, não vamos ficar aqui não. E isso sempre que tem qualquer festa no interior aqui, festas típicas, né? Festa da batata, do aipim, da lavanda, aqui tem muitas dessas festas populares assim. Gente, todas enchem. Então, não é dizer que não há uma crise, mas a crise que a gente está enfrentando no artesanato, ela tem outros fatores envolvidos. Um deles é sim essa facilidade que as pessoas têm hoje de comprar pela internet barato e rápido. E vocês já sabem de quem eu estou falando, né? É Shopee, é Mercado Livre, é Shein, tá? Muita gente diz Shine, Shein, enfim, tá, gente? Dizem que a pronúncia correta é Shein, né? Que é ela por dentro, né? Ela dentro, tá? Esse é o significado da marca. Então a gente seria muito simples a gente poder colocar o carimbo é a crise, por isso que eu não estou vendendo. Mas existem muitos outros fatores envolvidos. E existem muitos outros artesanatos que estão vendendo. A gente precisa encontrar o nosso espaço. E é por isso que eu estou aqui com vocês, que eu estou vindo aqui toda semana, que eu estou lendo os comentários, para que a gente encontre juntos alguns caminhos. Eu acho que eles existem, eles são diferentes para cada um, nós temos realidades diferentes. Eu estou aqui no sul do Brasil, alguns de vocês estão no Nordeste, tem gente de Portugal comentando aqui, tem a moça do Japão que comenta aqui também, querida. Então, nós temos realidades muito diferentes. Né? E a nossa ideia, que a minha ideia aqui, é trazer esse debate para que a gente encontre ideias novas, e tem vindo muitas ideias novas. Outro dia eu estava ouvindo uma moça da Inglaterra, que também é artesã. Tá? Eu gosto de escutar esses vídeos às vezes, porque eu acho que eu nunca mencionei para vocês, vocês já devem ver na minha cara e no meu jeito de falar que eu sou professora, né, gente? De formação, mas eu tô fora da sala de aula. Eu sou professora formada em inglês. Atuei mais de 20 anos, até que eu resolvi deixar o artesanato tomar o seu espaço aqui. Então eu gosto muito de ouvir vídeos em inglês. E essa moça da Inglaterra, ela é uma artesã, assim como nós. Ela faz crochê, tricô, customização, várias coisas assim. E ela tem um quadro onde ela conversa, meio parecido com o que eu estou fazendo aqui com vocês. Só que ela tem um estilo próprio, bem diferente do meu. E o que ela traz nesses bate-papos? Desafios do artesanato. Desafios de vender o próprio artesanato. E ela está na Inglaterra, né? Ela também tem um site próprio, tem loja na Etsy. E outra hora eu quero conversar com vocês também sobre as minhas experiências com todos esses marketplaces, o que eu gosto, o que eu não gosto. Isso vai ficar para um próximo vídeo. Mas o que eu queria dizer para vocês é isso. Existe uma crise, sim, mas ela está mais relacionada ao artesanato, ao tempo que o artesanato leva para ser produzido e como isso se diferencia da maneira de consumo das pessoas hoje em dia. Então, mais do que não ter dinheiro, as pessoas estão com outros hábitos de consumo. Isso mudou muito e isso a gente precisa encarar de frente, porque a tendência é que siga nesse ritmo, mas nós temos que encontrar o nosso espaço. Ele existe, e eu sempre gosto de enfatizar isso para vocês aqui. O nosso espaço existe espaço para o artesanal, mas ele precisa ser diferente, ele precisa não competir com o que vem de fora. É outro desafio que a gente tem. Então já tenho muitos assuntos aqui para os próximos vídeos. Quero ver se essa semana eu trago mais um vídeo técnico, porque faz tempo que eu não trago nada de tutorial mesmo, né? Os bate-papos estão rendendo, então a gente continua nessa toada aí. Mas para quem está gostando dos vídeos, não deixa de deixar o like, não deixa de comentar, de se inscrever no canal, independente da área de artesanato que você atua. Eu acho que a gente pode formar uma comunidade aqui e trazer e ter retorno com isso, todo mundo junto, trocando ideias. Muito obrigada por cada um de vocês que tem assistido os vídeos, que tem gostado da minha maneira de explicar. Eu estou bastante satisfeita com isso, porque
Para quem já entrou no YouTube sabe o quanto é desafiador, o quanto é difícil a gente se expor, a gente não saber como a nossa voz vai ser aceita, como o nosso jeito vai ser aceito. Então, ter vocês aqui dando esse apoio e demonstrando que estão gostando. Hoje a minha voz está diferente, tá, gente? Eu tô sentindo que ela tá meio fanha, eu tô um pouco resfriada porque tá muito frio aqui, mas tá sendo muito bacana essa experiência. Isso motiva para fazer mais bolsas, isso motiva para trazer mais conteúdo para vocês e eu espero que a minha motivação também traga motivação para vocês. Então, um grande abraço para quem está assistindo hoje aqui, que é domingo. Uma ótima semana para vocês, ótimos dias para vocês, tudo de melhor e até o próximo vídeo. Um grande abraço.